Olá, pessoal, boa tarde. Primeiramente, muito bem-vindos pela presença de vocês. Ansioso por falar aqui nesse table tópico de um tema polêmico, mas bastante interessante. Espero que eu e a Adriana, a gente possa agregar valor e, mais ainda, eu aprender muito com a Adriana do que ela vai dizer do ponto de vista do NPI, das questões internas, né, de como o NPI está aplicando esse artigo 32. E também gostaria muito, além de agradecer a vocês que estão aqui presentes, também agradecer a organização do evento, da BPI, por ter me chamado para moderar e ainda fazer uma apresentação aqui nesse tabletop de um tema de patente, que é um tema que eu adoro. Trabalho lá vai 13 anos, um pouco mais de 13 anos nessa área que eu adorei. Era para começar apenas como um estágio de tempos e acabei ficando, fiz direito, e é um tema que eu adoro, então eu estou muito honrado de estar aqui, principalmente estar conversando com vocês, trocar muita informação, ter um diálogo, uma conversa interessante, espero que seja de bastante agregar. Adriana, você quer falar alguma coisa ou posso começar? Não, pode começar. Eu Tá gostei, bom, gostei então. de ver um monte de gente aqui. Eu acho que vai ser um papo legal. Vai ser bastante. Ansiosos pelas perguntas. Então, vamos começar com compartilhar. Todo mundo apareceu aí? Tá vendo a apresentação direitinho? Tudo certo? Então tá. Então, a ideia desse tabletop é a gente falar sobre as interpretações do artigo 32 da LPI, né? É um artigo que não era para ser um artigo polêmico, né? Eu acho que acredito que quando o legislador criou esse artigo, desenhou esse artigo, escreveu esse artigo, era para ser algo bem simples, porém, desde 2013 acabou sendo um artigo bastante polêmico, com várias interpretações, várias discussões sobre esse artigo, de como ler esse artigo, como deve ser ler esse artigo, que trata justamente sobre emendas, e, portanto, um artigo bastante importante, porque ele pode determinar, de acordo com a leitura dele, se você vai ter uma patente ou não. Como eu falei, são várias as possíveis interpretações para esse artigo 32. Não as possíveis, mas as que existem, né? Tem muitos tipos de interpretações dos mais variados temas. E aí, na hora de tentar falar sobre esse tema, eu falei, falar sobre cada uma dessas interpretações, a gente vai precisar de vários tabletops, talvez um tabletop para cada uma das interpretações. Então, eu procurei grupos, né? Tentar classificar essas várias interpretações em 3 grupos grandes para poder ter essa restrição, para poder facilitar essa discussão. E eu dei o nome desses 3 grupos da seguinte forma: uma interpretação restritiva, uma interpretação intermediária e uma interpretação razoável. Né? A interpretação restritiva do artigo 32 é da seguinte forma: após o requerimento de exame do pedido de patente, nenhuma emenda poderia ser aceita, né? Ou seja, você requereu um exame para um quadro reivindicatório com base em um quadro reivindicatório, já que nenhuma emenda poderia ser efetuada nesse quadro reivindicatório, a patente seria concedida com esse quadro reivindicatório, exatamente como esse quadro reivindicatório, ou o pedido de patente seria indeferido com esse quadro de reivindicatório. E essa leitura da interpretação do artigo 32 está sendo uma leitura mais corrente, né? Pelo menos nas ações de nulidade que eu venho trabalhando, que eu venho observando, sempre uma das causas da nulidade, uma das alegações para a nulidade da patente é justamente essa, que foram feitas emendas durante o exame do pedido de patente, e o artigo 32 violaria essa possibilidade de fazer essa emenda. Obviamente, essa é uma interpretação da indústria da cópia, né? Que é a indústria que está mais interessada em evitar a concessão de patente para que possa, sim, usar a tecnologia, a invenção desenvolvida à custa de muito esforço inventivo de outras empresas. A outra interpretação, a outra linha de interpretar o artigo 32, que eu chamei de intermediária, que é a interpretação, atual interpretação do NPI. Essa interpretação lê o artigo 32 da seguinte forma: após o requerimento de exame, apenas emendas com o objetivo, com a finalidade de restringir o escopo de proteção que seriam aceitas. Essas são as reivindicações aceitas. Ou seja, quando você requer o exame de um pedido de patente, com base num quadro reivindicatório, esse quadro reivindicatório vai conferir um escopo de proteção pleiteado, então você só poderia, após esse requerimento de exame, apenas restringir, limitar. Você não poderia aumentar ou modificar esse escopo de proteção. Né? Essa é a interpretação intermediária. Temos também a interpretação razoável,
que é uma interpretação do artigo 32 que está presa a qual é o tipo de emenda. Basicamente é o seguinte: as emendas podem ser aceitas após o requerimento de exame, desde que estejam limitadas ao revelado e não apenas ao reivindicado no pedido de patente. É um ponto sensível, mas bastante importante, que é por isso que eu também chamei de razoável. Porque o revelado, a abertura desse termo é maior do que o reivindicado, porque o reivindicado, todo mundo, acredito que a maioria que está aqui sabe, está preso ao que está definido no quadro reivindicatório, enquanto o revelado é o que está definido não apenas no quadro reivindicatório, mas também no relatório descritivo, no resumo, e se for o caso, se existir no pedido de patente desenhos e listagem de sequências, né, para invenções do ramo da biotecnologia. Então, essa é a interpretação, ou seja, após o requerimento de exame, podem ser feitas emendas desde que limitado ao revelado. A leitura dessa interpretação é que é o seguinte: o pedido de patente, ele determina a invenção reivindicável, a invenção, as concretizações daquela invenção passíveis de ser reivindicadas. E, portanto, ao longo do exame, é possível, sim, você fazer emenda no pedido de patente, desde que limitadas para definir, para buscar produção para aquela matéria originalmente revelada. E aqui eu também pensei em falar, né, do porquê que eu estou chamando essa terceira linha de interpretação como a razoável. E eu pensei em explorar a interpretação teleológica do artigo 32, né? Eu vou deixar de lado a interpretação literal do artigo 32, né? Não vamos ficar aqui discutindo o que quer dizer o melhor esclarecer, melhor definir um pedido de patente. Não vou ficar falando como foi o processo legislativo que resultou na promulgação da LPI, né? Para tentar fazer a interpretação histórica desse artigo 32, quais foram as alterações ao longo do processo legislativo, que em um primeiro momento colocou-se a ação restringir, depois tirou, então diante dessa retirada o legislador buscaria tentar deixar mais amplitude para esse termo. E também fazer uma interpretação sistemática. E essa extensão sistemática eu também vou fazer mais ao longo da apresentação. Mas aqui, por que eu estou chamando de razoável? É que eu pensei na interpretação teleológica, né? É aquela interpretação que busca qual é a finalidade da lei. Quando a LPI foi criada, qual era a finalidade, o motivo pelo qual a LPI foi criada. E aí, a LPI foi criada justamente porque o Constituinte, né, nossa Constituição diz que o sistema de patentes, né, a propriedade intelectual, ela é benéfica para o desenvolvimento social, econômico, tecnológico do país, né? Então, quando a gente pensa que patente é algo benéfico, justamente porque ela dá a garantia do inventor ter o retorno por todo o esforço inventivo que ele teve para desenvolver aquela invenção, e aí continuar com aquela vontade, aquela gana de inventar novas coisas, né? Então eu penso que a LPI tem que ser lida em algo para não criar obstáculos desproporcionais ao sistema de patentes, criar dificuldades excessivas ao depositante, ao inventor. Não é que não devam existir regras, porém essas regras devem ser regras razoáveis que não dificultem, mas sim que tornem apenas que seja um sistema sadio, benéfico. E aí, a interpretação teológica mostra que emendar um pedido de patente é extremamente importante durante o exame de um pedido de patente. O primeiro motivo é que a gente tem que ter em mente que no sistema de patente existe uma chance única de se obter a proteção. Você deposita o seu pedido de patente e com esse pedido de patente vai ser a sua única chance, sua única possibilidade de obter proteção para aquela sua invenção. Porque se você depositar um novo pedido, né, você teve um insucesso, o pedido foi indeferido, se você depositar um novo pedido de patente, esse pedido de patente vai ser indeferido, afinal de contas, a invenção já foi revelada naquele primeiro pedido de patente. Então, é razoável, como você não pode, em caso de insucesso, né, fazer um novo pedido de patente, adaptando as regras do NPI ou as interpretações do NPI, então é razoável que você possa emendar esse pedido de patente durante o exame do NPI, para justamente atender as objeções que o NPI pontuar ou anterioridades que o NPI encontre. E falando em anterioridades, né, que é preciso também ter em mente que o inventor, quando ele faz o seu pedido de patente, obviamente ele acredita que tem uma invenção, algo sensacional, mas obviamente ele faz uma busca, ele tenta fazer uma busca para ver se essa invenção dele de fato é inventiva, né, de fato tem uma inovação.
E por mais que seja a busca eficiente, é muito complicado o inventor encontrar todos os documentos relevantes. Primeiro, porque a novidade é um requisito absoluto, né? Então, não bastaria ser nova, invenção nova apenas no Brasil. Ele teria que fazer buscas de documentos do Japão, Estados Unidos, China, França, Itália, para também ter a certeza de que a sua invenção é nova, que a sua invenção é inventiva. E se você não dá essa possibilidade de emendar ao longo do exame, você está privilegiando aqueles inventores que têm um maior poder aquisitivo e, portanto, podem fazer uma melhor busca. E daí, com uma melhor busca, eles conseguem melhor reivindicar a sua invenção, para ter maiores chances da patente ser concedida. Então, acredito que essa não é a leitura do artigo 32 de privilegiar aqueles com melhores condições de fazer a busca. E um outro ponto, que ainda que você consiga, né, que hoje a tecnologia está muito evoluída, você já tem robôs, você até no Google Patents, você pode botar um resumo de uma invenção e ele vai trazer documentos que ele entender que são relevantes, né, de várias línguas, mas ainda assim isso não é suficiente porque existem pedidos de patente que estão numa fase de sigilo, né, porque a LPI diz que um pedido de patente tem que ficar no sigilo por 18 meses, e mesmo ele estando em sigilo e, portanto, não publicado, ele pode sim ser anterioridade apenas para fins de novidade. É o comando do artigo 11, parágrafo 2º. Então, o inventor ele não tem como saber qual é o real estado da técnica de sua invenção. Então, diante desse cenário, é razoável que, durante o exame, para tentar superar uma objeção do NPI, seja permitido realizar emendas. Então, essa é a interpretação teleológica do artigo 32. Como a realização de emendas é um elemento essencial do processo administrativo de um pedido de patente, não se deve criar regras, obstáculos desproporcionais para dificultar esse direito do depositante, do inventor, de realizar emendas em seu pedido de patente. Né? E a emenda é algo tão importante e é tão comum que, além de ser uma prática mundialmente aceita, né? Países relevantes economicamente, de um ponto de vista tecnológico, com IDH alto, eles aceitam essa possibilidade de fazer emenda, e sempre dentro da matéria inicialmente revelada. Né? O que é vedado é você incluir uma matéria nova no pedido de patente, porque aí faz todo sentido. Porque, afinal de contas, a sua data de corte para analisar novidade, atividade inventiva, é justamente a data de depósito. Então, se você está colocando algo novo, você estaria se beneficiando de uma data anterior de algo que você não revelou inicialmente. E essa prática de emendas é algo tão normal no exame de um pedido de patente que eu ouso dizer que a grande maioria dos pedidos de patente que foram deferidos pelo NPI ou ao longo do mundo, eles sofreram emendas ao longo do exame, seja emendas voluntárias ou em manifestação a um parecer intermediário do NPI ou de outro escritório de patente. Né? Porque justamente a emenda é justamente isso, é você tentar encontrar algo patenteável, uma matéria patenteável dentro daquela inicialmente revelada, dentro daquele conceito inventivo. Então, aqui eu já quero afastar um argumento que daqueles que têm aquela interpretação restritiva, que quando você faz uma emenda, você está modificando completamente. Não, porque aqui a gente não defende adição de matéria nova, a gente sempre defende emendas para tentar encontrar algo patenteável, uma questão de linguagem, uma melhor definição dentro daquele conceito inventivo inicialmente revelado. Esse aqui é a defesa. E por que tem toda essa confusão, né? Todas essas várias interpretações para o artigo 32 da LPI? Né? Na verdade, aqui já pedindo desculpa antecipadamente a Adriana, a NPI, eu acho que é muito em função da evolução interpretativa do NPI que teve para o artigo 32, que eu acho que foi exatamente essa mudança de interpretação que daí começou a gerar uma certa confusão sobre que tipo de emenda é aceitável, e diante desse cenário de um pouco de incerteza, aqueles que não são muito favoráveis à concessão de patente começaram a ampliar essa restrição para tentar dificultar, e daí surgiu-se essa interpretação restritiva. Né? A LPI ela entrou plenamente em vigor em 97, e desde então, naquela época, o NPI sempre interpretou o artigo 32 da seguinte forma: é possível emendar um pedido de patente, seja antes ou depois do requerimento de exame, desde que sempre limitado à matéria inicialmente revelada.
Essa era a interpretação do NPI, né? Porque, como eu falei, a ideia do NPI era sempre o que é proibido é adicionar matéria nova, algo que não estava descrito no pedido originalmente depositado. Isso aqui não era permitido em hipótese alguma, seja antes ou depois do requerimento de exame. Só que essa interpretação do NPI acabou sendo positivada num parecer de sua procuradoria interna, que depois foi dotado de caráter vinculante pelo presidente do NPI na época. Mas o NPI criou uma determinada regra para aceitar esses tipos de emendas, principalmente após o requerimento de exame, que estava nas suas diretrizes de exame lá dos anos de 2002. Ele determinava o seguinte: antes do requerimento de exame, são emendas voluntárias. Então, portanto, eu e a NPI tenho a obrigação de considerá-las, né, no meu exame. Porém, após o requerimento de exame, essas emendas, sempre limitada à matéria inicialmente revelada, não são mais emendas voluntárias, mas sim são emendas propostas. Por que essa mudança de linguagem de emenda voluntária para emenda proposta? Embora seja uma emenda proposta, né, que o depositante, o inventor, voluntariamente fez essa emenda, não foi motivado por nenhum ato do NPI. Mas o NPI chamou de emenda proposta porque ele não queria ter a obrigação de ter que considerar essa emenda no seu exame. Né? A ideia do NPI era eu estou livre. Se eu quiser considerar, se eu achar cabível, no momento em que eu estiver examinando o pedido de patente, eu considero. Se eu não vou considerar. Que a ideia do NPI era não provocar uma demora. Né? Porque às vezes ele poderia já estar concluindo, de repente vir um pedido de uma emenda que pudesse atrapalhar um pouco o exame que já estava concluído, mas não necessariamente essa é a regra, né? Porque às vezes poderia vir justamente uma emenda que superava todas aquelas objeções que o NPI já estava vislumbrando no quadro que estava examinado. Então, diante desse cenário, o NPI aceitaria. Mas a ideia dessa linguagem de emenda proposta era justamente essa, era não obrigar o NPI a ter que considerar as emendas após o requerimento de exame. Em 2008, 6 anos depois desse primeiro parecer e 11 anos depois da LP entrar em vigor, o NPI mudou a sua leitura do artigo 32, que começou a adotar justamente aquela interpretação que eu chamei de intermediária, que é a leitura que é o seguinte: o artigo 32 autorizaria apenas as emendas limitadas ao reivindicado no momento em que o exame foi requerido, né? Então, ou seja, só para restringir, apenas emendas restritivas seriam aceitas após o requerimento de exame. E isso foi positivado no memo da diretoria de patentes do NPI e depois no parecer da sua procuradoria interna. Então, essa foi. Só que acabou que ficou, essas regras não ficaram muito bem definidas, ficou mais ou menos, digamos assim, a lógica, a essência da leitura do NPI para o artigo 32. E acabou causando bastante confusão. E tentando melhorar essa situação, e nesse ponto o NPI foi brilhante, né? Que ele, ao editar a resolução 93, ele melhorou bem essas regras. Né? Embora ele tenha mantido a posição de que após o requerimento de exame apenas emendas restritivas são aceitas, né? Que aqui, com a devida vênia, eu discordo do NPI, mas o fato é que essa resolução 93 foi bastante interessante porque o NPI foi muito perfeito para tentar deixar mais claras as regras de como aplicar essa interpretação. O NPI colocou exemplos de emendas que seriam aceitáveis, emendas que não seriam aceitáveis, colocou várias formas, colocou até uma tabelinha no final dizendo as mudanças de categoria. Então foi bem boa essa resolução nesse sentido, de tentar trazer mais segurança jurídica, mais certeza jurídica sobre a forma que o NPI estava interpretando o artigo 32, né? E aqui essa mudança de interpretação do NPI, que é uma grande curiosidade minha, né? Porque até hoje eu não consegui descobrir o que levou o NPI a mudar a sua interpretação. Eu acho que nem mesmo a ação civil pública, como alguns poderiam dizer, é o motivo, porque vocês já vão entender rapidamente. Mas falando nessa ação civil pública, o que é essa ação civil pública que é o que hoje em dia pode decidir, né, que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região está em breve para não decidir essa ação civil pública, que já teve um acordo, mas sim uma alegação de descumprimento de sentença, né, do julgado do tribunal, que deve ser julgado em breve, já que o relator já até pediu dia para o julgamento.
Essa ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público Federal lá em 2003, ou seja, pouco logo depois do NPI ter emitido aquele parecer da sua Procuradoria Interna, aceitando as emendas, desde as emendas após o exame, mas desde que limitadas ao originalmente revelado. Alguns examinadores do NPI discordaram desse entendimento da Procuradoria do NPI e do presidente do NPI. Então, eles foram ao Ministério Público, alegando, então, o NPI está violando a lei, está violando o artigo 32. O Ministério Público entendeu que tinha procedência nas alegações dos examinadores do NPI. Ele leu o artigo 32 da seguinte forma, que emendas voluntárias, e aqui eu vou falar várias vezes, vou dar bastante ênfase a emendas voluntárias, que vocês já vão entender em breve o porquê, emendas voluntárias após o requerimento de exame não seriam aceitas. Essa foi a leitura do artigo 32 da LPI, a leitura do Ministério Público Federal para o artigo 32 da LPI. Dois motivos que levaram o Ministério Público a chegar a essa leitura, que está tudo na inicial do Ministério Público Federal. A primeira era que aceitar as emendas voluntárias, né, após o requerimento de exame, dificultaria o exame do NPI e, portanto, aumentaria o backlog, o número o atraso, né, a demora para o NPI conceder uma patente. Aqui eu não acho que necessariamente essa é a regra, não é toda emenda voluntária que vai resultar numa demora. Eu diria que, na verdade, essa é mesmo a exceção da exceção, porque normalmente a emenda voluntária feita pelo inventor, pelo depositante, sempre tem algo a melhorar o seu pedido, a melhor definir a sua invenção para daí superar uma possível objeção do NPI, principalmente quando ele já tomou, às vezes, ciência de algum documento relevante do estado da técnica e fala, a minha invenção tal como reivindicada não é patenteável, mas se eu fizer determinados ajustes, essa invenção sim pode ser patenteável. Então já vou voluntariamente fazer esses ajustes para aí sim, quando o NPI começar o seu exame, já ter um pedido de patente mais redondo, mais certinho, pronto para ser deferido. Então é aí que eu acho que não cria uma demora, não torna mais ineficiente o exame do NPI, melhor, não torna ineficiente o exame do NPI. Na verdade, melhora a eficiência do exame, porque poderia até evitar uma determinada etapa, porque aí o NPI, já pegando o pedido para examinar com o quadro já emendado, ajustado, certinho, ele já poderia falar, tá perfeito esse quadro, defiro o pedido de patente. Ao invés de emitir um parecer desfavorável, 90 dias para o depositante se manifestar, para aí sim o NPI pegar e examinar, você estaria eliminando pelo menos uns 5 meses de exame do pedido de patente. Então, portanto, não aumenta o backlog. Outro motivo que o Ministério Público Federal trouxe para essa sua visão do artigo 32 é que terceiros seriam prejudicados por essas emendas voluntárias pelo fato delas não serem publicadas. Também não concordo com essa visão do Ministério Público Federal, porque, afinal de contas, né, o terceiro que já se deparou com um pedido de patente que ele acha que é interessante, né, que esse pedido pode gerar um direito, uma exclusividade para alguém que daí eu não posso mais usar, ele já leu o relatório descritivo, já leu o quadro reivindicatório, então ele já determinou qual é aquela matéria reivindicável, aquela matéria passível de proteção. Então ele não ficaria em nenhum momento surpreso com qualquer patente que fosse concedida após uma emenda voluntária. E, de qualquer forma, ainda que esse argumento pudesse, da não publicidade das emendas voluntárias, gerar algum prejuízo para o terceiro, ser aplicável lá em 2003, hoje em dia, na verdade, não, há muito tempo esse argumento já não se sustenta. Porque todos nós já sabemos que hoje o NPI está muito bom em termos de publicidade, está excelente. Você pode entrar no site do NPI e você consegue acessar todas as petições que foram apresentadas, inclusive as emendas voluntárias. Então, o terceiro que se deparou num pedido de patente que seria interessante para ele só ficaria acompanhando o site do NPI e poderia ver sempre se teve emenda, como é que está o desenrolar desse processo. Então, diante desses dois cenários, né, que emendas voluntárias aumentaria o backlog do NPI e prejudicaria terceiros, o Ministério Público fez o seguinte pedido na inicial, que o NPI seja obrigado de abster-se de admitir emendas voluntárias no pedido de patente após o requerimento de exame do NPI. Esse foi o pedido do Ministério Público Federal. É assim que é a leitura da inicial. E como foi o desenrolar dessa ação civil pública?
No primeiro momento, a NPI, como esperado, defendeu a sua interpretação, apresentou uma contestação dizendo que as suas regras, a sua diretriz de exame, o parecer da sua procuradoria estavam corretos. Essa era a melhor leitura do artigo 32, aceitar emendas, desde que limitadas ao inicialmente revelado, como seriam aceitável. O artigo 32 não vedaria, obviamente só com aquela ressalva, que o NPI não estaria obrigado a considerar essas emendas. Adveio a sentença, e foi uma sentença de improcedência em perfeita harmonia com a posição do NPI. A juíza, ela foi brilhante até na fazer uma ressalva, que ela falou que a leitura do Ministério Público do artigo 32 estava fundada em uma interpretação literal. E interpretação literal, como nós sabemos, é uma interpretação não perigosa, mas é a interpretação inicial quando você quer entender qual é a real abrangência de uma norma jurídica. Você começa com a interpretação literal, faz a leitura dos seus termos, mas depois vê se essa leitura condiz com a interpretação histórica, interpretação sistemática e interpretação teleológica. E foi justamente com essas três últimas interpretações que a sentença de procedência se baseou. Ela percebeu que não faria sentido, né, o legislador, através dos artigos 35 e 36, obrigar o NPI a emitir um parecer intermediário, né, antes de proferir a sua decisão, e autorizar o depositante a se manifestar sobre esse parecer, vedar a possibilidade de fazer emenda. E, além disso, seria mais eficiente você aceitar essas emendas. Então, foi essa leitura da sentença. E a sentença eu até faço uma transcrição aqui que foi bem interessante, que ela bota aqui, fazer essa restrição temporal, como o Ministério Público está falando, ou seja, emenda voluntárias até o requerimento de exame, seria uma penalidade ao inventor. Você estaria dificultando a exercer o que o inventor existe o seu direito de buscar a proteção. Então, diante dessa sentença de improcedência, o Ministério Público Federal interpôs a sua apelação, seu recurso de apelação. O NPI apresentou suas contrarrazões, defendendo a sentença e mantendo a sua posição. E aí é que o NPI muda completamente a sua interpretação. Sem nenhuma motivação, porque ele já tinha até apresentado sua contestação defendendo as suas contrarrazões, o NPI apresenta uma petição, atravessa uma petição em segunda instância, dizendo que, em decorrência de uma reanálise do NPI, então ele está falando que a antiga leitura dele para o artigo 32 não era melhor, e, portanto, ele pediu a procedência do pedido. E aqui vale até fazer uma ressalva, né, da parte do NPI, nada contra o NPI mudar de opinião, na verdade eu acho que o NPI tem que fazer sempre uma evolução interpretativa da LPI, das suas regras, porque é saudável, né, a gente não está querendo que siga uma coisa para sempre da mesma forma. Um ponto que eu acho que o NPI poderia ter feito melhor era, pelo menos, ter criado um período de transição para adaptar a sua nova interpretação do artigo 32. Porque muitos depositantes requereram o exame à luz de uma interpretação que deixava fazer emendas durante o exame, e o NPI falou que agora aquelas emendas que antes poderiam ser aceitáveis não mais seriam aceitáveis. Então você acabou gerando que vários pedidos de patentes praticamente terão um deferimento automático. Foram deferidos porque eles não poderiam fazer a emenda que antes o NPI aceitava como necessário, né? Mas tudo bem. Diante dessa mudança de interpretação do NPI, e essa mudança de interpretação do NPI que motivou o Tribunal Regional Federal da Segunda Região a julgar procedente, a dar provimento à apelação do Ministério Público e a julgar procedente o pedido autoral, né? Na verdade, essa procedência, essa mudança do NPI foi tão fundamental que até o Ministério Público reconhece. Na arguição de descumprimento de sentença, o próprio Ministério Público tem um trecho que ele bota em decorrência, né, em função dessa mudança de interpretação do NPI, o tribunal julgou procedente. Mas, enfim, o tribunal julgou procedente o pedido do Ministério Público, ou seja, de se abster de aceitar emendas voluntárias após o requerimento de exame. Mas o Tribunal Regional Federal, ele não fixou parâmetros, né, de quais ou quando emendas deveriam ser aceitáveis. Então ficou algo meio amplo e novamente acaba que isso acabou gerando uma grande insegurança, uma grande incerteza sobre o real a interpretação do artigo 32. E aqui é que eu vou tentar fazer justamente essa leitura de como deve ser lido o acórdão. A primeira coisa que eu quero deixar bem clara é o seguinte: emendas feitas após o requerimento de exame, né, em manifestação a um parecer desfavorável do NPI não estão englobadas pelo acórdão. Ou seja, aquelas emendas feitas durante o exame não estão englobadas pelo acórdão. Por quê? Primeiro ponto, o Ministério Público Federal, na sua inicial, ele reconhece que existem dois tipos de emenda. As emendas voluntárias, né, as emendas espontâneas, que o depositante voluntariamente, de forma espontânea, faz a emenda. E tem as emendas resultantes de exame. São aquelas emendas em que o depositante faz
após ler um parecer do NPI, após estudar um parecer do NPI. Então, em decorrência, a motivação dessa emenda é justamente fazer para superar uma objeção do NPI. Logo, o pleito do Ministério Público, né, como ele faz essas diferenças, não abarca qualquer emenda, mas tão somente voluntárias. E isso fica muito, muito claro no pedido do Ministério Público, que eu transcrevo aqui novamente, que é abster-se de admitir mudanças, né, que são as emendas voluntárias após o requerimento de exame. Ora, se ele reconhece que existem dois tipos de emendas, as voluntárias e as resultantes de exame, e pede que o NPI se abstenha de admitir apenas as emendas voluntárias, por óbvio, as emendas efetuadas em manifestação aos pareceres favoráveis do NPI não estão englobadas. Logo, quando o Ministério Público, o Tribunal Regional Federal, julga procedente o pedido no termo da inicial, ele está deixando de fora essas emendas em manifestação ao parecer desfavorável do NPI. E essa leitura do acordo, essa interpretação do acordo faz muito sentido e condiz com a interpretação da LPI, uma interpretação sistemática do artigo 32 com outros dispositivos da LPI. O primeiro é o artigo 47. O artigo 47 da LPI diz que uma patente pode ser anulada parcialmente. E a nulidade parcial nada mais é do que uma emenda que é feita no quadro reivindicatório dessa patente. Logo, se é possível emendar uma patente, por que não poderia se emendar um pedido de patente durante o exame? Não consigo ver a lógica nesse argumento. Na verdade, a analogia é, se eu posso emendar, obviamente se eu posso emendar a patente, obviamente eu posso emendar o pedido de patente. E essa leitura também condiz com o artigo 36, os artigos 36 e 35 da LPI que eu já falei. Né? O NPI, quando ele entende que a invenção não é patenteável, ele não pode indeferir o pedido de patente direto. Ele deve emitir um parecer intermediário. Isso é o comando do artigo 35. Qual é a ideia do legislador? É permitir um contraditório, permitir que o depositante possa se manifestar a opinião do NPI. Por quê? Porque ele não pode fazer um novo pedido de patente, né? Lembrando, o sistema de patentes é uma única chance. Ora, qual seria a lógica de, ao se manifestar, proibir que fossem feitas emendas no pedido de patente? Não faz sentido, porque senão você estaria limitando o direito de se manifestar, você estaria limitando esse direito de manifestar a apenas apresentar esclarecimentos técnicos, o que não faz sentido, você tem que fazer uma manifestação ampla, esclarecimentos técnicos e emendas. Porque muitas das vezes você pode concordar com a opinião do NPI, o NPI pode fazer uma leitura de um documento de estado da técnica que, quando foi depositado o pedido de patente, entendia-se que esse documento não era relevante, mas o NPI faz suas ponderações, você pode concordar, não tinha prestado atenção. Então, diante desse cenário, eu vou ajustar a minha invenção, vou dar uma melhor forma à minha invenção reivindicada para assim obter a proteção. E aí vem a resolução 93 e a coisa julgada, né? Que o Ministério Público entendeu que a resolução 93 do NPI violaria a coisa julgada, ou seja, essa resolução conteria regras que iriam de encontro ao acórdão do Tribunal Regional Federal. Novamente, o Ministério Público Federal sempre fica atrelado às emendas voluntárias, ou alterações voluntárias, que muitas das vezes ele diz. Né? Que ele está dizendo que a resolução 93 do NPI, ao permitir emendas voluntárias após o requerimento de exame com a finalidade de restringir, violariam a coisa julgada. Novamente, o Ministério Público não está entrando no mérito daquelas emendas efetuadas em resposta a um parecer do NPI. Né, porque, de acordo com o Ministério Público, né, essas emendas voluntárias estimulariam a formulação de pedidos iniciais excessivamente amplos, que geram impactos negativos na livre iniciativa e na livre concorrência. E por que eu estou querendo falar sobre exatamente esse ponto do Ministério Público, que é algo que me incomoda, com todo o respeito ao Ministério Público, né, a gente pode conversar, chegar numa conclusão, é que eu acho que ele sempre parte de uma presunção de má-fé do depositante, né, que o depositante sempre faz emendas, muitas emendas para atrasar, sempre faz um pedido extremamente amplo para poder dificultar a vida de terceiros, né? E o primeiro momento que eu acho que, que tem que deixar bem claro é que, má-fé não se presume, né? Então dá para dizer que se tem um pedido de patente que começou com um escopo de proteção amplo,
Então haveria uma má-fé do depositante para tentar dificultar a vida de terceiros, né? Eu acho que não. Não é necessariamente isso. E ainda que isso pudesse ocorrer, deve-se tratar o caso no caso a caso. Se de fato houve uma má-fé, houve um abuso do direito, então trate aquele caso especificamente. Podemos pensar em algumas outras formas de tratar isso, licença compulsória, mas o que não dá é, diante de possíveis poucos que abusam do seu direito, você extirpar um direito de terceiros que estão dentro da regra do jogo, dentro da razoabilidade. Né? Então, teve essa alegação de descumprimento de sentença, e sempre deixar bem claro que sempre foi na parte voluntária. Né? Até quando o Ministério Público ele transcreve na sua petição os trechos da resolução 93 do NPI que violariam a coisa julgada, ele transcreve sempre a parte de emendas voluntárias. Ele até fala que ele bota assim, quando o trecho da emenda da resolução que seria equivocada, ele bota emendas voluntárias, ele negrita voluntárias, e logo depois tem a parte, em manifestação aparecer ou durante o exame, ele não negrita, o que deixa bem claro que essas emendas não são objeto dessa ação civil pública. O que o Ministério Público está preocupado são as emendas voluntárias. O NPI fez a sua definição, da sua defesa do seu artigo 32, determinando que, de fato, não, emendas voluntárias atingem um benefício, você acaba, emendas voluntárias para restringir, né? Você atinge o benefício, você pode acelerar o exame e tudo mais. E ele fez até uma defesa um pouco mais ampla, né? Que talvez eu acho que o NPI ficou preocupado com a consequência dessa alegação do Ministério Público de eventualmente proibir toda e qualquer emenda após o requerimento de exame, né? Porque o NPI estava vendo que tinha muitas empresas da indústria da cópia, né, que estavam fazendo essa alegação. Então, ele fez uma ressalva que eu até transcrevi aqui, que eu concordo 100% com esse NPI, que você eliminar a possibilidade de fazer uma emenda de um pedido de patente resulta praticamente no indeferimento automático de quase, se não todos os pedidos de patente, né? Porque lembrando, sempre ocorrem emendas, é uma prática usual. Aliás, até aquelas empresas que defendem a interpretação restritiva do artigo 32, né? Aquela que proibiria a realização de emendas durante o exame, elas também fazem. Né? Ou seja, na hora de buscar nulidade de uma patente, elas dizem que fez emenda, viola o 32, a patente deveria ser anulada. Porém, quando nos pedidos de patente nas patentes dela, elas fazem as emendas normalmente e as patentes são concedidas. Né? Então, 2 pesos e 2 medidas. Mas também tudo bem, faz parte, né? Adveio a sentença, né? O doutor Eduardo Brandão fez uma boa sentença, determinando que essa prática do NPI de aceitar emendas restritivas voluntariamente está condizente com o princípio da eficiência, né? Que tornaria o exame muito mais prático, com base naquilo que eu já falei, né? Que tipo, uma emenda já feita voluntariamente, você já está antecipando um determinado problema, então quando o NPI pegar o pedido para examinar, o pedido já está muito mais restrito, né? Muito mais redondo. Vamos agora aguardar o que o Tribunal Regional Federal de Segunda Região vai decidir, né, que deve ser muito em breve, talvez até antes do final do ano, tem que olhar a pauta, ou então, pelo menos com recesso, talvez só no ano que vem, mas tenho fé de que os nossos desembargadores vão conseguir perceber que, pelo menos a política do NPI, que a alegação do Ministério Público está atrelada a emendas voluntárias apenas, e que a política do NPI de aceitar emendas restritivas, pelo menos as restritivas, está de acordo, está correta. E para concluir, eu vou, para ainda defender a interpretação razoável do artigo 32, eu vou trazer um exemplo. Né? Minha avó sempre dizia que um exemplo diz mais do que 1000 palavras, então eu vou tentar dizer do porquê deve-se autorizar emendas, desde que, obviamente, limitadas à matéria revelada, com base no exemplo. E é um exemplo hipotético, mas embora eu nunca tenha trabalhado com, mas eu acredito que esse exemplo exista e é bem possível que eu já vi algo bem próximo disso. O inventor, né, ele desenvolve o seu produto e um processo. E aí ele vai fazer o seu pedido de patente, faz no relatório descritivo, descreve todo o produto, o porquê que seria benéfico, também do processo de preparação desse produto. Porém, na hora de reivindicar, ele reivindica apenas o produto. Talvez por um descuido, talvez porque ele não tivesse assessorado por um advogado, alguém especialista em patentes, ele acabou só reivindicando o produto. Talvez porque fosse, de fato, a matéria de interesse dele, afinal de contas, nesse meu cenário hipotético, o que ele comercializa é o produto, né? Então ele fez isso. Revelou produto e processo e descreveu e reivindicou apenas produto, né? Obviamente ele fez a sua busca e não encontrou nada próximo, né? Descrevendo próximo a essa sua invenção.
Só que no momento do depósito existia já um pedido de patente que estava no período de sigilo, que descrevia o produto idêntico ou até um produto bastante similar, né? E esse pedido de patente brasileiro, embora não esteja publicado, ele é anterioridade apenas para fins de novidade. Esse é o que determina o artigo 11, parágrafo 2º da LPI. Então, diante desse cenário, o que se mostra mais razoável, mais benéfico para o inventor e mais benéfico para o sistema de patentes é não deixar que esse inventor, diante de um documento que ele nem tinha conhecimento, não possa alterar dentro da matéria inicialmente revelada daquilo que ele reivindicou, ou seja, tirar o produto e reivindicar um processo, ou então até fazer uma melhor definição do seu produto para se distanciar desse documento de estado da técnica. Na minha visão, é muito mais razoável permitir essas duas emendas e não deixar disso, porque do contrário, esse inventor não terá sua proteção por uma invenção patenteável e com certeza será desmotivado a continuar inventando algo. Ele vai falar, é muita burocracia, é muita regra. Então, isso prejudicaria muito o sistema de patentes. E aí, consequentemente, seguindo a linha do Constituinte, o desenvolvimento tecnológico, social e econômico do Brasil. Então, era isso que eu queria dizer. Agradeço a vocês por terem me escutado. E agora, sem mais delongas, eu passo a palavra para a Adriana para fazer a sua apresentação. Legal, obrigada, Bernardo. Deixa eu ver se eu já tenho aqui como... Bom, boa tarde. Primeiro, queria agradecer o convite. Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo direitinho? Sim. Beleza. Agradecer o convite. Eu acho que é muito legal a gente voltar a falar desse tema. E agradecer ao Bernardo pela parceria aí nesse tema Prazer. Que desde que eu entrei no INPI ele vem sendo discutido, né? Então, é muito bacana e legal esse histórico todo que você deu de toda essa discussão, né? E aí, muito interessante que durante o congresso todo, a gente tem ouvido algumas perguntas, muito mais perguntas até do que respostas. Inteligência artificial seria titular de uma patente? Seria o parágrafo único do artigo 40 constitucional? Então, eu quero aqui também lançar uma pergunta, lançar um questionamento para que a gente começasse essa conversa. Depois de toda essa confusão, de toda essa ação civil pública, de tudo que a gente já... É legal a gente voltar a discutir, a falar de novo sobre o artigo 32? Então, a princípio, eu acho que sim. Eu acho que a discussão é sempre boa, o INPI está disponível sempre a discutir as interpretações. Então, até para corroborar essa necessidade de discussão, hoje as minhas análises vão ficar pautadas no cenário... Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Isso, no cenário atual, do que diz a nossa Resolução 93 de 2013, que é a diretriz sobre a aplicabilidade do disposto no artigo 32 para as patentes no âmbito do INPI, para os pedidos de patente. Então, a gente, durante essa conversa, vai ver coisas que realmente precisam mudar, coisas que são interessantes, porque é aquilo que o Bernardo falou, a partir da Resolução de 93, nós tivemos uma diretriz, é importante ter diretriz, ter um guia de como a casa interpreta, mas a gente precisa sempre revisitar essas diretrizes e essas interpretações. Então, essa diretriz gira em torno de 3 elementos básicos, que também serão elementos básicos nessa nossa discussão. E começa com a matéria revelada, que, pela diretriz, é a documentação apresentada no ato do depósito do pedido de patente, o quadro reivindicatório, o resumo, a listagem de sequência complementado por eventuais correções ou reapresentações de tais vídeos. Um segundo elemento é o limite temporal, que nessa diretriz é a data em que for requerido o exame.
A data que for requerido o exame é o limite temporal final para que se possa voluntariamente requerer alterações no quadro reivindicatório, mas claro que se limitem à matéria inicialmente revelada. E, por último, o escopo reivindicado, pois após esse limite temporal, não se pode ampliar esse escopo reivindicado. As alterações voluntárias, elas não se submetem ao limite temporal estabelecido, né, no artigo 32. O disposto se aplica também a qualquer alteração decorrente de manifestação do depositante em pareceres de exame técnico. Então, esses 3 elementos que nós vamos... toda a nossa discussão vai estar em volta desses 3 elementos, né? Mas nós podemos levantar já alguns pontos positivos e negativos dessa diretriz. Primeiro, ela possibilita a apresentação de modificações para restringir o escopo reivindicado a qualquer tempo, e isso propicia um exame com quadro reivindicatório mais ajustado. Pode significar um primeiro exame, um exame já mais enxuto, mas, como já foi dito, né, aceitar modificações a qualquer tempo pode causar a entrada de muitas emendas e um exame, consequentemente, um pouco mais confuso, né? Isso é o que ainda está que falta ser decidido, se essas modificações voluntárias a qualquer tempo a gente vai continuar podendo aceitar. O segundo ponto é que a diretriz ela não permite a ampliação ou modificação do escopo da invenção reivindicada após o pedido de exame, né? Isso é interessante se você pensar que isso pode diminuir a possibilidade de buscas complementares, né? Isso é um ponto que pode ser interessante. As buscas complementares fora no combate, né, fora nos pedidos de 621, elas sempre ocorrerão, mas pode ser que, limitando esse escopo, a gente tenha uma possibilidade menor dessas buscas complementares. Mas, entretanto, essa limitação do escopo reivindicado, ele pode inviabilizar invenções que tiveram seus quadros mal formulados até o pedido de exame, né? E isso sempre vim meu histórico é de muito pedido nacional, tanto na engenharia civil como em modelo de utilidade, e isso acontece com bastante frequência. E outro ponto que veio na Resolução 93 é o quadro reivindicatório válido. É uma parte de procedimento que a diretriz nos impõe no nosso exame e que a gente vai falar também. Então, daqui para frente, eu vou mostrar alguns exemplos e mostrar alguns problemas que acontecem com o quadro reivindicatório válido e logo após vamos falar do escopo da invenção. Então, vamos começar com o nosso quadro reivindicatório. No primeiro exame, mesmo após o 621, no primeiro exame após o 621, o examinador uma das primeiras coisas que ele tem que fazer é identificar o quadro reivindicatório válido, aquele em que as emendas podem ter sido feitas ou não, mas que fiquem de acordo com aquilo que foi, primeiro, inicialmente revelado e após o pedido de exame, aquele que limitou o escopo reivindicado. Então, nesse quadro reivindicatório, com base nesse quadro reivindicatório válido, são feitos os nossos exames. E alterações no quadro reivindicatório, voluntárias ou decorrentes de exame técnico, que venham a ampliar a matéria infringirão no artigo 32 e, por conseguinte, não serão aceitas. E, por força dessa diretriz, nessas situações, o quadro reivindicatório ele é recusado em sua totalidade, mesmo que a alteração incida em apenas algumas reivindicações, devendo o exame técnico ser efetuado com base no quadro reivindicatório anterior. Então, esse procedimento traz como consequência um parecer confuso, um parecer que você tem. Você recusa o quadro proposto, a diretriz até te dá a possibilidade de falar
sobre esse quadro proposto, mas você tem no seu parecer que recusou o quadro, é feito com base no quadro anterior, mas pode falar também do quadro proposto. Então, vou mostrar um exemplo aqui, um exemplo clássico, né? Os documentos foram originalmente depositados em março de 2016 e tem alguns documentos depositados após. Mas constatou-se que houve ampliação do escopo, estando o pedido em desacordo. Isto por quê? O quadro reivindicatório mais recente pleiteia um braço pantográfico acoplado na face interna dos perfis de torre de elevação, e essa matéria não tinha sido revelada originalmente lá nos documentos de março de 2016. E mesmo essa nova característica acrescida ao pedido, mesmo que restrinja o escopo da reivindicação, ela não se limita à matéria inicialmente revelada. Isso é clássico, artigo 32 raiz. A gente não pode aceitar. Fato. Só que por força da resolução da diretriz, da resolução 93, nós não temos no nosso exame a flexibilidade de, por exemplo, continuar a análise nesse quadro reivindicatório e, de repente, simplesmente fazer uma exigência para que esse trecho fosse retirado. Eu não posso fazer simplesmente uma exigência. Eu tenho que recusar esse quadro e serão mantidos válidos apenas os documentos inicialmente iniciados. Isso torna o exame confuso. Então, há quase que um consenso na casa de que esse procedimento traz pelo menos mais uma etapa de exame, pois mesmo sendo permitido alguma opinião nesse quadro proposto, a gente não pode examiná-lo completamente. Então, isso já é motivo, já se mostra como um motivo suficiente para a gente fazer uma revisão nessa diretriz. A diretriz, ela já vinha sendo revisada e paramos até por causa desse recurso do Ministério Público, então a gente deu uma parada. Mas uma das questões que com certeza serão revisadas é o quadro reivindicatório válido em prol de uma maior eficiência no exame. E aí, partimos, então, para um segundo ponto que traz sempre muita discussão e dúvida, que é o escopo reivindicado. Então, como nós falamos, no cenário atual, o marco temporal do pedido de exame limita o escopo reivindicado, né? O escopo da proteção reivindicada, quando da solicitação do exame do pedido de patente, não pode ser ampliado após essa data. Em nenhum momento, após a solicitação do exame do pedido, poderá o examinador, em seu parecer, propor que elementos presentes no relatório descritivo e não reivindicados originalmente sejam trazidos para o quadro reivindicatório, se esta inserção venha ampliar o escopo da matéria. Tampouco pode o requerente aproveitar-se do cumprimento da exigência para fazer essa inserção, ampliando o escopo da reivindicação. Vou falar para vocês, a gente discute desde da diretriz de 2013, a gente fala de artigo 32 diariamente, mas porque são dúvidas, a aplicação desse entendimento não é simples, tá? Eu vou mostrar aqui mais 3 exemplos de escopo ampliado, escopo ampliado, escopo reduzido e modificado. Mas não é simples essa interpretação. E aí, a partir daqui, eu vou mostrar 3 exemplos e todos são retirados da compilação de decisões de segunda instância do INPI, que já está na sua 2ª edição. Então, eu começo com o escopo ampliado, com esse exemplo. Nesse controlador lógico para consistente, a gente vê que o circuito que foi caracterizado ele é constituído de 3 elementos. Um subcircuito 2, um subcircuito 6 e o circuito 8 de maximização e minimização. Perfeito? Esse foi o originalmente depositado. Durante o exame, após o pedido de exame, foi proposto um novo quadro. Esse controlador lógico e o seu circuito, caracterizado pelo seu circuito, passa a ter somente 2 elementos, um subcircuito 6 e o circuito 8 de maximização. O que aconteceu aqui? Aconteceu que um
elemento que dava maior especificidade ao controlador foi retirado. Você tirou uma especificidade desse controlador e por isso o escopo foi ampliado. Ele ficou mais geral, mais genérico. A crítica nesse caso é que, por força da diretriz, esse quadro ele é recusado. Eu não vou ver se ele tem os requisitos. Eu não vou analisar os requisitos de patenteabilidade. De repente, mesmo que generalizando esse quadro, a invenção, de repente, tem ainda assim os requisitos de patenteabilidade, mas eu não vejo. Então, eu não vou analisar esse quadro ampliado. Então, torna quase imperativo ao depositante que ele coloque, que ele reivindique, ele peça exame de um quadro reivindicatório mais generalizado, para que durante o exame possa ser, consiga restringir esse escopo caso seja necessário. Então, nesse caso, por exemplo, é esse, ele colocou um método mais geral, que tem algumas etapas, né? Nós temos a etapa de aplicar o campo eletromagnético, nós temos a etapa de extrair a informação, temos uma etapa antes, né? Detectar a resposta, extrair a informação, repetir o procedimento e utilizar essa informação para determinar a presença ou a natureza do reservatório. Então, esse método de investigação de extrato foi generalizado. Ele foi depositado com um quadro reivindicatório generalizado. Pois no exame, durante o exame, aí sim, ele colocou mais 2 etapas desse método que trouxeram maior especificação a esse método. Então, isso é permitido, você reduzir esse escopo. Inclusive, a gente pode trazer da matéria revelada, se for para reduzir o escopo, inclusive da matéria revelada, a gente pode trazer essas características da invenção, do método nesse caso. Aceita-se também correção de erro material, adequação às INs 30 e 31, uma parte mais formal, aceitamos restrição de faixas de parâmetro, retirada de elementos alternativos. A gente não pode retirar características intrínsecas ao objeto reivindicado, porque aí amplia escopo, mas retirar elementos alternativos também reduz o escopo. Ou podemos também aceitar a adequação da natureza. E um último exemplo é do escopo alterado. Quando a gente altera o escopo da reivindicação, nós também não podemos aceitar muitas vezes, né? Eu vou dar um exemplo aqui, que esse exemplo até vai me fazer uma ponte para pedidos divididos. Esse pedido entrou com uma infinidade de categoria de produtos e categoria de processos. Então, vários. Só que, após o pedido de exame, na verdade, foi reivindicado, foi proposto um quadro reivindicatório com esse método para produzir a célula vegetal transformada. Só que esse método não estava reivindicado, não tinha sido reivindicado. Também, da mesma forma, esse método não vai ser nem analisado. Tá? Então, eu não sei nem se estava no mesmo conceito inventivo ou, quiçá, tem os requisitos de patenteabilidade. Eu não vou aceitá-lo por ele não estar inicialmente reivindicado. Perfeito? E para pedidos divididos, que nesse caso aqui, uma grande parte desses produtos e processos foram divididos, né? Para produtos divididos, se após a divisão, se a divisão do pedido de patente ocorrer após a solicitação após a solicitação de exame do pedido original, o quadro reivindicatório do dividido também tem que se restringir à matéria reivindicada do original. Então, se eu tenho um quadro reivindicatório, pedi exame, após esse pedido de exame, eu dividi o meu pedido, esses pedidos divididos, eles têm um escopo reivindicado, limitado por esse pedido de exame do original.
E aí vem uma especulação, vou trazer aqui uma especulação que diz que os pedidos divididos podem também ter a necessidade de divisão dos pedidos, a entrada de pedidos de divisão foi muito aumentada também por essa interpretação. Fato que os pedidos divididos, eles têm aumentado, a notificação de divisão de pedidos tem aumentado desde 2013, numa taxa bem alta. Eu nem coloquei 2020 de propósito, porque teve um estouro, principalmente depois do combate. Então, a gente está recebendo muito pedido dividido. Não sei dizer em que proporção desse aumento a diretriz de artigo 32, esse escopo limitado, contribuiu, visto que segue a mesma lógica para o pedido dividido do escopo limitado. Entretanto, a dificuldade de aplicação dessa diretriz também traz ao requerente a necessidade de procurar não soluções, mas alternativas. Então, muitas vezes, uma alternativa pode ser dividir, levar recurso, porque essa restrição pode trazer assim, uma dúvida, uma insegurança e talvez uma maior divisão. Não sei em que medida o artigo 32 pode ter ajudado no aumento de divisão dos pedidos, mas isso é uma especulação. Eu acho que também a extensão de prazo, estarmos no parágrafo único e muitos outros motivos podem fazer esse aumento dessa divisão dos pedidos, mas pode sim. Então, estou aqui também especulando nos divididos, tá? Então, agora, vamos voltar à pergunta que eu fiz inicialmente. Vale a pena discutir de novo o artigo 32? Diante de todas essas dúvidas, de todas tudo que nós mostramos, tanto quanto o Bernardo falou, das visões, das várias visões que nós temos e das dúvidas internas e dos procedimentos internos que nós mesmos questionamos, a gente entende que é muito importante, sim, rediscutir, revisitar essa matéria, pensar de uma maneira ampla, transparente, vendo todas as visões que existem das interpretações do artigo 32. Os normativos e os procedimentos, eles necessitam de revisões e análises constantes para propiciar uma melhoria contínua nos processos. Nós já identificamos alguns gargalos, algumas etapas que causam uma ineficiência do nosso exame. Então, nós precisamos repensar essa diretriz, melhorá-la cada vez mais. E a interpretação das normas, ela deve ser evolutiva, ela deve ser interpretada com o ambiente que nós temos hoje. Muita coisa já se mudou, muita coisa passou. Hoje nós temos ainda o 621 do combate, que consegue trazer mais complicação ainda à aplicação do 32, já que a gente está usando no 621, a gente está aproveitando o exame de outros escritórios, né? E nós temos a necessidade de conhecer as práticas internacionais. Estamos ampliando nossos acordos de PPH, nossos entendimentos de cooperação, e tais acordos eles serão mais eficazes se pudermos, dentro dos nossos interesses e daquilo que a Estratégia Nacional de uma Propriedade Industrial nos guiar, a gente deve considerar essas práticas internacionais, a gente deve aprender também com tudo aquilo que é feito lá fora e aquilo que nos for bom, podemos sim aplicar e trazer para as nossas normativas internas. Então, assim, era isso que eu queria chamar a atenção, e chamar a atenção que qualquer proposta que o INPI venha a apresentar contará com o apoio da nossa Procuradoria, e não só pela análise da matéria, mas pela conveniência da apresentação,
Nós temos que saber não só o que apresentar, mas quando apresentar. Então, a nossa Procuradoria também está disposta, está conosco para discutirmos, revisitarmos essa matéria. Então, e a gente conta com a Procuradoria não só para a discussão da matéria, mas para perguntar quando é conveniente que a gente venha a propor qualquer outra diretriz, alguma revisão que seja. Então, eu agradeço muito a oportunidade de retomar essa discussão, de comentar sobre isso, sobre tudo isso que há tanto tempo a gente discute, vai continuar discutindo, se Deus quiser, né? Então, eu acho que, Bernardo, né, a gente podia jogar para a mesa, não é isso? Sim, sim. Mas antes eu queria fazer 2 comentários rapidinho. O primeiro é confirmar uma informação que a Aline mandou aqui no chat, que essa é uma maravilha de fazer esses eventos em casa, né? Que com o computador aqui perto, que ela falou que foi pautado para o dia 12/11 o julgamento da alegação do Ministério Público de descumprimento de sentença, e de fato já entrei aqui, já confirmei, então espero que no dia 12/11 já tenhamos um acórdão favorável do tribunal, que aí deixa o NPI flexível, livre para poder fazer essa mudança, que eu fiquei feliz em ouvir isso de você, Adriana, de que o NPI tá buscando isso, evoluir na interpretação do artigo 32, conseguir uma interpretação melhor, adequado, como você falou, ao tempo presente, né? Não mais o que era lá em 2003. Né? E foi até um ponto interessante que você botou, que eu queria só comentar aqui, que você fala que o entendimento do artigo 32 causa complicações, né, que a aplicação não é simples, e de fato eu fico imaginando que deve ser muito confuso para o examinador, porque não é o treinamento que ele recebe. Né? Na verdade, o examinador ele aprende a ver se tem uma invenção patenteável, ou seja, novidade, atividade inventiva, está suficientemente descrito, e não saber se a emenda que foi feita amplia ou reduz o escopo de proteção pretendido. Isso é uma discussão completamente fora da abrangência do NPI, né? Mas, enfim, foi essa jabuticaba que foi criada com toda essa discussão do artigo 32. É verdade. A gente quer voltar, né? Eu acho que a gente tem que simplificar. Eu acho que as discussões são cada vez mais complexas, e isso é ótimo, mas essa complexidade tem que levar sempre à simplicidade dos processos, sempre isso, eu acho importante. E a atividade inventiva, a gente tem que se focar na atividade inventiva. Exatamente. E aí é que está o gostoso do nosso trabalho, né? Exato, senão se torna o processo fica um fim em si mesmo, né? Fica discutindo muito mais uma regra processual do que o que deveria ser. Há algo patenteável nesse período de patente? Há alguma invenção? Se sim, tem atividade inventiva, então vamos conceder, vamos trabalhar, arrumar alguma forma de proteger, não ficar pensando em minúcias de regras processuais e tudo mais. Exatamente. Então acho que a gente pode abrir, não sei se tem alguém para falar, a Aline até abriu a câmera, talvez ela tenha alguma coisa para dizer. Então, Aline, por favor. Posso falar bem rapidinho, Bernardo? Claro, à vontade. A gente pensou em fazer uma apresentação menorzinha justamente para tentar ter um diálogo aqui, uma conversa com todo mundo. Uma ponderação muito rápida. O INPI é Administração Pública, e como administração pública ele está sujeito à Lei do Processo Administrativo Federal e à Lei de Introdução às Normas do Direito Civil Brasileiro. Nesse sentido, eu gostaria de fazer uma provocação, porque essa lei, a Lei de Introdução às Normas do Direito Civil Brasileiro, foi recentemente emendada e foram introduzidos diversos artigos, dos quais eu destaco os artigos 24, 24 e 30, que falam da questão de segurança jurídica das decisões administrativas. Também tem outros que falam desse tema, mas eles tratam especificamente da mudança de posição do órgão. Nesse sentido, eu questiono especialmente a Adriana se o INPI não pretende fazer não só a revisão de diretrizes, mas fazer um compilado das decisões dele para auxiliar os administrados, bem como prever, sempre que houver uma mudança de regra, um regime de transição,
Porque o que a gente viu com a mudança em relação às emendas foi a aplicação retroativa da resolução para pedidos que já estavam em exame, já tinham tido o quadro emendado com base nas antigas regras, e o INPI foi lá e modificou o entendimento que ele já tinha adotado naquele processo com relação às emendas. Era só isso. Obrigada. Obrigada, Aline. É verdade, você tem toda a razão. E INPI, eu acho que a gente tem que ter uma forma cada vez mais transparente de mostrar as nossas evoluções. A gente tem que, não só nas discussões que estão em vigor, né, ou que virão, mas naquilo tudo que aconteceu, em todo o histórico dos nossos entendimentos, das nossas resoluções, das nossas diretrizes. A revisão que aconteça não tem que estar de acordo com aquilo que foi, e essa crítica que você fez é uma crítica recorrente ao INPI, nós entendemos que a gente, às vezes, faz as modificações sem um tempo de transição. Isso já aconteceu algumas vezes, a gente entende. É uma coisa que a gente tem que ficar alerta, a nossa procuradoria também tem que nos chamar a atenção, né? Eles são nossos consultores jurídicos, somos um monte de engenheiros, a gente fica vendo a técnica e muitas vezes se atropela sem ter a noção da correção processual que tem que ocorrer. Né? Então, por isso que eu digo que a nossa procuradoria está junto, não só para a matéria em si, mas por tudo que gera esse processo. A gente sabe que muitas coisas que fazemos e que depois temos que refazer ou que são questionadas, isso nunca é bom, não é bom para ninguém. Né? Então, quanto mais a gente tiver uma discussão ampla, transparente e, claro, junto com a nossa procuradoria, eu acho que isso que pode, no futuro, trazer normativos mais seguros para quem aplica, seguros para os examinadores, seguros para os depositantes, claro, para toda a sociedade. Né? Então, eu acho que o que falta é isso, o que falta é um diálogo amplo e transparente, e, claro, e sempre um repositório de tudo que foi feito até hoje para a gente ter esse histórico não se perder. Muitas vezes a gente diz que a gente está tomando decisões requentadas, tudo já foi pensado, mas muitas vezes a gente não tem esse histórico, e esse histórico é muito importante que a gente tenha, não só a sociedade, mas o próprio INPI, para que as decisões, as tomadas de decisões todas tenham muito mais consistência. Então, as críticas que você fez são super pertinentes e a gente está atento a isso para que a gente erre cada vez menos nisso, que a gente cada vez mais produza e revise as nossas normas de uma maneira cada vez mais correta e segura. Não, e isso, Adriana, só fazer um comentário, tipo, errar eu acho que faz parte, inerente do ser humano, né? O que eu acho interessante do NPI é que o NPI não se furta de tentar mudar, tentar evoluir, criar uma nova regra ou mudar uma nova regra, ainda que erre, mas também acerta bastante. Então, eu acho que tem uma frase que supostamente seria do Michael Jordan, eu nunca parei para ver, que é isso, ele sempre ficava com raiva de quem não tentasse, né? Isso que não aquele que errasse. Então, o NPI tenta, faz essa regra. Tinha uma interpretação do artigo 32, mudou, agora talvez possa existir uma possibilidade de mudar de novo, sem nenhum problema. O importante é isso, é sempre evoluir e, se possível, né, como a Aline falou, tentar dar uma margem de a gente se adaptar a essas novas regras que vão surgirem para poder não ter problema nenhum com segurança jurídica, princípio da confiança legítima e tudo mais. Não sei se tem mais algum comentário a fazer, alguma pergunta do público? Bernardo, Alex falando. Meu... Olá, Alex, tudo bem? Tudo bem, Bernardo? Tudo bem, Adriano? Certo. Excelente a apresentação de vocês. É um tema polêmico que a gente está, enfim, está sempre revisitando, sempre discutindo, sempre explicando para os usuários do sistema, né, essa particularidade da nossa prática aqui no Brasil. E uma questão que eu acho que, aí eu vou colocar só para a gente pensar, né, porque, como o Bernardo falou, existem várias interpretações do artigo 32. Você pode ir para o mais restrito ao mais... para todos os lados, né? Só que tem uma questão em relação ao dividido que a mim sempre me incomodou, porque
me parece que o NPI extrapolou o entendimento do 32 para o dividido, quando, na verdade, o 32 não fala de dividido, fala de exame. E quando deposito um dividido, eu tenho que requerer o exame do dividido, então eu estaria limitado à matéria que foi divulgada no pedido original, né? Como diz o artigo 26. O artigo 26, que trata do dividido, né, ele fala que o dividido ele pode ser feito, né, e que, com a condição que não exceda a matéria revelada no pedido original. Então, não excedendo a matéria revelada no pedido original, e eu vou ter que requerer o exame do pedido dividido para que ele seja examinado, aí eu caio no 32. No momento que eu peço o exame do pedido dividido, aí sim eu estaria caindo no artigo 32, e não caindo no artigo 32, extrapolando o entendimento do pedido mãe, do pedido original. Então, talvez esse seja um caminho para que possa se discutir, para flexibilizar esse entendimento do INPI em relação ao dividido, sem entrar na discussão do 32 no sentido de ter uma interpretação mais restritiva ou não, ou até de mudar a lei, que aí já é uma discussão que vai, né, vai além. Mas, enfim, eu deixo só essa questão aí para a gente pensar e discutir, enfim, que eu acho que poderia ser um caminho para flexibilizar para o usuário, que, na verdade, o usuário que é mais atingido acaba sendo nacional, né? Se você pega o número de depósitos de pedidos brasileiros, a grande maioria das universidades, a grande maioria desses pedidos, e a gente está aqui acostumado a ver pedidos que são mal redigidos, e quando vai para o exame se perde uma oportunidade porque não pode emendar, porque não pode corrigir, porque já, enfim, pelo entendimento restritivo do INPI, em contrapartida, multinacionais que têm capacidade de ter assessoria de bons escritórios, de bons profissionais, vão conseguir fazer minimamente entender como é que funciona o sistema. Então, me parece que o mais afetado nessa história toda acaba sendo sempre o nacional. E talvez seja um caminho para a gente flexibilizar um pouco esse entendimento, sem ter que mexer na lei, ou sem ter que fazer algo mais que demanda mais tempo, mas sim repensar nessa extrapolação de entendimento do 32 para o dividido. Enfim, só deixando aqui para a gente discutir, enfim, e pensar sobre. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Adriano. Adriana, quer falar alguma coisa? Porque a única coisa que eu posso dizer é que eu concordo 100% com o Alex, que eu também acho que artigo 32 é muito claro, né? Ele fala de emendas voluntárias, ainda que possa discutir que abrange, além de emendas voluntárias, outras emendas, mas o fato é que não dá nem para pensar nele no dividido, né? São capítulos da LPI distinto. Artigo 32 está falando de exame, artigo 26 é um capítulo oposto, não tem nada a ver com o exame. Trazer essa interpretação do artigo 32 para o dividido acho bastante equivocado, principalmente quando você tem o artigo 26 que o Alex bem pontuou, que lá no caput ele fala matéria revelada no pedido, né, e não reivindicada, né, e aí até durante o projeto de lei, em um primeiro momento o artigo 26 tinha que o pedido de divisão deveria ser limitado à matéria reivindicada do pedido principal, e o legislador mudou, foi para revelada, né? Então, ou seja, está bem claro que você limitar a matéria que um pedido de divisão possa reivindicar, aquela reivindicada no exame do pedido principal, restringir demais o exame, principalmente que você ainda tem o princípio da vedação à dupla proteção, né? Então, ou seja, você tem que ser limitado ao que já foi requerido do exame do principal e ainda ser diferente para não ter a dupla proteção. Fica uma coisa meio estranha, mas, Adriana, deixo a palavra para você. É uma coisa bastante que a gente teria que parar para pensar realmente. Entendo a extrapolação que vocês falam para o dividido, realmente. Agora, eu sempre gosto de voltar para a coisa um pouco mais raiz, né? Pode ser que seja uma extrapolação, mas também hoje está tendo uma extrapolação da divisão para a multiplicação de pedidos. Eu não posso usar essa multiplicação de pedidos para reivindicar escopos diferentes. Então, assim, a gente tem que pensar nisso junto, sim, tanto na divisão quanto no artigo 32 da matéria. De repente, se a gente pensar novamente na matéria revelada para durante o exame,
E aí não precisa se falar, o dividido volta a ser para conceito inventivo, né? Então, a gente tem muita coisa que realmente é interligada, entendo a extrapolação que vocês falam, mas isso é uma coisa realmente que a gente tem que pensar, tem que... né? Não, sim, mas assim, esse gráfico que você mostrou é bem interessante, né? Mas eu sempre fico preocupado que causa e correlação, né? Tipo, ter um aumento do número de depósitos não necessariamente é por causa do 32 ou não, mas eu acho que ainda que estejam abusando do direito de dividir, é o que eu falei, trata no caso específico, né? Você não cria uma regra vedando essa possibilidade ou restringindo demais, Não, porque alguns estão abusando desse direito. Então você trate exato. aquele caso específico. Exato. Essa é a minha ideia. Mas alguém tem mais uma pergunta? Eu tenho, posso falar? Carlos, claro, por favor. Adriana, obrigado aí por escutar de você aí a possibilidade de rediscussão de toda essa diretriz. Bernardo, aí pela varredura total aí da história do negócio. Eu só vou pegar um exemplo até que você falou, Adriana, lá no início, quando você começou a sua palestra, que uma das grandes prejudicadas com isso pode ser o inventor nacional, aqueles que desenvolvem invenções nacionais e que tem coisas importantes, a gente sabe do valor que tem. Pelo meu caminho aí durante esse tempo todo que eu atuo na área, eu já via, não me peça para apontar especificamente, mas eu já vi casos onde a gente teve um prejuízo em termos de concessão de direitos no Brasil por conta da interpretação restritiva aplicada atualmente por conta lá da resolução a um inventor nacional, um detentor de um pedido nacional. Por alguma razão não foi concedido por conta de estar mal escrito e por conta da restrição, a interpretação severa da possibilidade de reformular. Ao passo que esse mesmo inventor foi para a Europa, para os Estados Unidos, para o Japão, lá ele teve todo um espaço para reformular o seu pedido de uma forma adequada, de forma que ele obtivesse proteção para aquilo que ele mostrou no seu pedido de patente. Então, assim, uma discrepância você ter um inventor nacional, às vezes com uma concessão de um direito externo, e no seu próprio país ele não ter o benefício dessa situação toda por conta de uma interpretação extremamente severa, que a gente sabe que decorrência lá da aplicação da interpretação do artigo 32. Então, fico feliz bastante em escutar de você, Adriana, a possibilidade da gente, pelo menos, discutir um pouco mais esse assunto. A atualidade, eu acho que pede que a gente tenha esse tipo de flexibilização nessa interpretação. Era só isso, dois comentários. Doutor Carlos, eu acho, e aquilo doutor, como eu falei, não, né? Não sou doutor, não sou não. Carlos, é isso até de onde eu venho, né, da minha história no INPI, que sempre foi muito perto do inventor nacional. Então, realmente, eu vejo bastante isso, né? Mas a gente há também que discutir de uma forma ampla, de uma forma de todas as áreas tecnológicas, de todas as visões. A gente tem o INPI que, infelizmente, a minoria é de depósito de residente de nacional, infelizmente, né? A gente queria muito que tivesse um acréscimo nesses depósitos nacionais, uma melhora na qualidade. Eu acho que o INPI tem trabalhado para isso, para melhorar a qualidade dos depósitos dos residentes, dos nacionais. Então, assim, isso é muito importante, mas a gente tem que... Cortou. Acho que travou. Cortou, travou, Adriana. De pedidos nacionais. Então, a gente tem que ver todas as... Está dizendo que está instável, vocês estão me ouvindo? Okay. Deu uma travada rápida, mas está dando para ouvir, sem problema. Então tá, beleza. Então a gente tem que analisar, qualquer revisão tem que ser feita analisando todos os pontos de vista, todas as áreas tecnológicas, todas as especificidades de cada área. A gente vê que no INPI as áreas têm características diversas no depósito, no exame, então a gente tem que olhar para tudo. Realmente concordo, porque eu vim, né, a minha história é a história junto com o inventor nacional, principalmente nos últimos anos que eu passei com o modelo de utilidade.
né? Mas a gente tem que, numa hora de discussão, tem que olhar o INPI como um todo, como todas as suas áreas, né? Mas é um ponto realmente muito importante. Bom, então acho que a gente já está faltando 4 minutos para as 4 horas. Eu acho que a gente pode partir para a última pergunta, senão a gente pode fazer alguns comentários finais. Adriana, o que você acha? Alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta para fazer? Aparentemente não. Quer então fazer algum comentário final, Adriana, para a gente encerrar? Bernardo, para finalizar, eu quero reiterar que eu fiquei muito feliz de participar, de estar aqui falando do artigo 32, que acho que eu falo do artigo 32 desde que eu entrei para o INPI, às vezes mal, às vezes bem, às vezes achando ruim, às vezes achando bom, mas às vezes tendo pena do inventor nacional, mas assim, é um tema muito interessante, é um tema que levou a várias, tem tantas visões, tantas formas de interpretação, e que eu acho que a gente é muito bom. Eu adoro propriedade industrial, adoro discutir sobre isso, adoro falar sobre isso, então eu acho que só vem a enriquecer, né? Esse nosso papo aqui só vem a enriquecer. Sim, com certeza. Eu fiquei extremamente feliz. Não conhecia você, como eu falei desde o início, né? Até procurei se já tinha respondido algum parecer seu, mas como a gente traz de áreas diferentes, eu fiquei extremamente feliz de conhecer você, uma pessoa divertida, alegre, com esse espírito inquieto, né? De quer motivar, quer fazer algo diferente, vamos tentar mudar, não se contenta com o status quo, então tentar fazer regra, flexível, com busca. Então foi um prazer conhecê-la, principalmente prazer de dividir esse palco virtual aqui com você. Aprendi bastante da parte do NPI, fiquei muito feliz em saber que o NPI está disposto a atualizar a sua interpretação, as suas regras, gosta de conversar, e eu só quero também dizer que a BPI, a BAP, todos nós aqui estamos sempre à disposição para conversar e trocar ideias, tentar buscar o que é melhor para todos, né? Tanto para o inventor nacional, como empresa multinacional, enfim, tem um sistema de patentes bastante evoluído e bom que a gente possa se orgulhar, assim como já tem que estar orgulhando do 6.21, que está sendo um sucesso, né, que está conseguindo acabar com o backlog do NPI. Então, eu acho que é isso. Pessoal, muito obrigado a todos que puderam ficar aqui até o final. Espero que esteja todo mundo acordado, a gente não tenha botado ninguém para dormir. Foi um prazer. Até a próxima, pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau. Acho que está todo mundo saindo, Adriano. Não sei qual é o procedimento agora. Acho que a gente sai também. Qualquer coisa, a Adriana, a sua xará, chama a gente de volta aqui, né? Isso. Então, Adriana, foi um prazer. Obrigada, Gostei muito de conhecê-la. Muito bom, Legal. muito bom. Aprendi bastante. Valeu, tchau. Obrigada também. Gostei muito. Tchau.